Nós estamos hoje iniciando uma nova série que fala sobre a igreja, e eu tenho certeza que o Senhor vai impactar o teu coração com essa palavra. Nós estamos apenas iniciando. Vou convidar aqui um amigo muito próximo, um irmão que está caminhando conosco, um pastor que está caminhando conosco já tem 3 a 4 meses, pastor Tiago Vilarim, sua família, Mag está aqui atrás também, família de Deus que o Senhor nos presenteou nesse ano, e eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida de uma forma incrível. Então esteja com o teu coração aberto agora para receber da parte do Senhor, para ser ministrado por Ele, amém? Vou chamar o pastor Tiago por aqui, e nós vamos orar aqui por ele. Paizinho, em teu nome, Senhor, eu imparto sobre a vida do meu irmão, Senhor, a porção da tua palavra, o fluir do teu Espírito, Senhor, que ele possa, Senhor, ser ministrado e ministrar aqui a tua igreja algo poderoso, Senhor, porque o que nós precisamos aprender nesse dia, Senhor, é como nos movimentar e entender o que nós somos, Senhor, e por isso eu te peço clareza em relação a isso, Senhor. Aquebranta o coração dos meus irmãos que vão estar aqui para ouvir, Senhor, o teu servo, usa-o de uma forma poderosa, Senhor. Eu sei o quanto esse dia é importante para o Tiago, Senhor, e eu o abençoo nesse momento. Pai, eu imparto com ele aquilo que o Senhor tem depositado sobre a minha vida. Eu imparto com ele agora dons de cura, dons proféticos, Senhor, discernimento no Espírito. Eu imparto com ele tudo aquilo que o Senhor tem depositado sobre mim, Senhor, sobre mim. Eu libero isso sobre ele, Pai, na autoridade do teu nome. Na autoridade do teu nome, Senhor, flui de uma forma sobrenatural, Pai, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Estamos bem aqui. Deixa eu só me organizar. É uma alegria muito grande estar assim compartilhando, fazendo parte dessa família e compartilhar da palavra, compartilhar do evangelho, das boas novas. Amém? Mesmo que seja de forma remota, de forma virtual, você que está aí na sua casa, separe esse tempo, né? Você que entrou agora, você que entra e sai, vê como que está, pare agora no seu sofá aí com a sua família e tenha esse momento aqui conosco como uma família espiritual, amém? Como o pastor Richardson já disse, o meu nome é Tiago Vilarim, sou casado com a Magiana Vilarim, nós estamos aqui nessa família e cheios de expectativas no Senhor. A nossa esperança é em Deus para viver dias extraordinários, amém? Então nós queremos aqui compartilhar, eu não quero trazer, eu acredito que eu não vou trazer nenhuma revelação, algo extraordinário que você nunca ouviu ou nunca prestou atenção, mas eu quero ser instrumento de Deus para te despertar, para que você seja desafiado, para que você seja ativado em alguma área da sua vida, amém? Como vocês já sabem, nós divulgamos essa semana que estaríamos dando início a uma série de mensagens, né? Esse 2021 nós queremos ainda mais estar alicerçado na palavra, alicerçado na pedra fundamental que é Jesus Cristo, e nós queremos realmente viver o que as Escrituras diz ao nosso respeito, diz que nós somos, aquilo que a palavra diz, já liberou a respeito de nós como família de fé. Então nós queremos viver isso de uma forma prática, viver realmente a Bíblia e viver realmente a igreja que a Bíblia relata. Então a série de mensagens que eu tenho o privilégio de iniciar nós estaremos falando sobre o que é igreja, amém? Então nós estamos aqui em pouquíssimas pessoas, pouquíssimos irmãos. Para um pregador, os irmãos, o feedback dos irmãos é muito necessário, o calor da gente falar e você dar um aleluia, você dar um glória a Deus, você falar amém, você falar faz sentido. Nós não estamos aqui ainda podendo estar, né, pessoalmente, mas use aí as redes sociais, dê um aplausozinho, dê um dê um glória a Deus, ok? Se faz sentido para você.
Está todo mundo nos ouvindo bem? Dá um salve aí. Acredito que muita gente compartilhou essa live em família, mandou para um amigo, mandou para um conhecido. Mande nos grupos que você tem aí, ok? Nós precisamos estar com ouvidos atentos a ouvir a mensagem do Evangelho. Ok? Tudo bem por aí? Como vocês perceberam, nós estamos e vamos fazer da melhor forma possível. Hoje, o primeiro dia, vai ter alguns percalços, o som aumenta, o som baixa um pouquinho, mas permaneça aí. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias, ou ligar aí no seu aplicativo, faça alguma coisa, tá bom? Você pode abrir comigo aí as Escrituras no livro de Mateus, capítulo 16. Amém? O Evangelho de Mateus, capítulo 16. Beleza? Agora que a adrenalina acalmou, acredito que hoje é um dia ímpar, não é porque eu estou aqui, é porque o Espírito tem algo para nós nesses dias. Sempre no início de uma temporada, no início de um novo tempo. Então, e para mim hoje aqui é um motivo de muita alegria. Faz muito tempo que eu não ministro aos irmãos. Faz muito tempo que eu não ministro a palavra de Deus, que é algo que me alegra muito. E eu estou hoje com uma expectativa santa em Deus. Amém? Abriu aí Mateus 16, a minha versão vai ser bem assim. Isso aqui é uma passagem conhecidíssima da igreja. Quando Jesus ele confrontou os discípulos, eu já vou pegar da parte do 16, não, do 15, quando Jesus fala assim, mas vós, continuou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou agora no verso 16, Pedro disse bem assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas, porque não foi carne e nem foi sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18, também te digo uma coisa, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Essa passagem aqui é bem conhecida. Vocês oraram pela minha vida, eu quero orar pela vida da igreja agora. Amém? Você pode curvar sua cabeça aí, fique bem à vontade. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra seja viva e eficaz. Que o teu Espírito Santo traga clareza, traga entendimento aos nossos corações. Senhor, aonde estiver um irmão tendo contato, Senhor, com essa mensagem, seja ela ao vivo agora, hoje, dia 31 de janeiro de 2021, ou seja, Senhor, no dia que esse irmão ou essa irmã estiver contato, Senhor, que ela possa ter uma clareza através do Teu Espírito, que ela possa, Senhor, ter uma revelação e que essa revelação mude por completo a sua vida. Fala aos nossos corações, traga espírito de revelação e sabedoria, que Ele esteja sobre nós. Amém, amém e amém. Se você estivesse aqui, eu iria pedir para você aplaudir Jesus, amém? Você pode dar um aplauso aí virtual. Tudo bem com você? Até aqui? Agora que baixou um pouco mais a adrenalina, vamos lá. Ok? Amém? Amém. Deixa eu ver se alguém disse amém aqui. Queridos, olha só. Jesus falou, então, tu és Pedro, com P maiúsculo aí. Pedro, nome próprio. Que na verdade queria dizer isso, você é uma pequena pedra, você é um pedregulho, e sobre essa pedra, um P minúsculo, ele diz, eu edificarei a minha igreja. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Olha, Pedro, eu edificarei a minha igreja sobre essa revelação que você acabou de ter. Qual foi a revelação? Que Cristo era o Filho do Deus vivo. Então, em cima dessa revelação, a igreja vai ser edificada. E Jesus falou assim,
eu edificarei a minha igreja. Isso é trabalho dele, exclusivamente dele. Ele disse que vai edificar. Tem alguma probabilidade disso dar errado? Acredito que não. Se Jesus disse que edificaria a sua igreja, é porque ele vai edificar a sua igreja. Só que aqui vamos começar a refletir um pouquinho. Nesse tempo, no tempo de Jesus aqui, existia vários não, vamos dizer assim, pelo menos 2 segmentos bem importantes nessa área religiosa. Existia o grande templo e existia algumas sinagogas. Existia o templo que foi restaurado por César e onde existiam os sacrifícios, onde os sacerdotes estavam ali a todo vapor. Vamos parar para pensar. Jesus poderia falar assim, depois dessa revelação de Pedro, ele poderia falar: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa revelação, sobre essa rocha, né, eu edificarei o meu templo. Ele poderia falar assim, mas ele não falou. Ele poderia falar assim: então, sobre essa pedra, sobre essa rocha, sobre esse fundamento, eu edificarei as minhas sinagogas. Ele não falou isso. Ele falou: eu edificarei a minha eclésia no grego, no original. Quando Jesus falou aqui, ele falou provavelmente: eu edificarei o meu carral, no hebraico. Para o grego veio eclesia, e do grego para o português veio igreja. Mas só que começa o mistério por aqui. Jesus falou: edificarei a minha igreja. Mas só que esse termo igreja, para aquele povo, não era desconhecido. Igreja, se a gente fosse imaginar hoje aqui, seria uma espécie do congresso, de um povo, de um ajuntamento político, onde os homens experimentados daquela época se reuniam para discutir coisas da cidade, coisas importantes. Eu acredito que quando Jesus falou: edificarei a minha eclésia, o povo já ficou meio assim, espantado, mas já entendia. Sabe por quê? O povo já tinha esse entendimento de que eclesia era quando os homens se reuniam, era um ajuntamento, era um povo que se reuniam para tratar assuntos importantes. Então Jesus falou isso. Aí paramos para refletir. Eu quero, como eu falei no início, eu quero te levar a raciocinar, te levar a desafiar você mesmo. No ministério de Jesus, qual foi a mensagem principal que Jesus investiu tempo? Será que Jesus investiu o tempo do seu ministério nas suas pregações, né, ensinando seus discípulos, falando sobre o que é a igreja? Talvez pouquíssimo. Jesus falou pouquíssimo sobre igreja, sabia? Mateus 16, ele fala sobre a igreja. Mateus 18, ele vai falar sobre a igreja. Aquele irmão que não quer se consertar e tal, ele fala sobre a igreja. Pouquíssimo. O ministério de Jesus foi basicamente a ensinar sobre o reino de Deus. Sobre o reino de Deus, Jesus falou. Aí falou, mano. Aí falou. A mensagem principal de Jesus era sobre o reino de Deus. Mas vamos raciocinar. Por que Jesus não falou de igreja, irmão? Algo tem aí. Logo, Jesus, se tem alguém que é para falar de igreja, é Jesus. É ou não é? Se tem alguém que tem, assim, o respeito, a autoridade para falar do assunto igreja, é Jesus. Mas Jesus não falou muito sobre igreja. Por que será? Por que será? Será que o povo já tinha um entendimento sobre o que era igreja? Essa palavra, esse termo igreja, na época eclesia ou carral, era muito comum para eles. Era muito comum. Só que, com o passar do tempo, as coisas vão meio que tendo novos significados, as coisas o tempo vai discorrendo, os anos vão se passando e as coisas vão meio que saindo do seu natural, vão acrescentando coisas, e assim não foi diferente com a igreja. Olha só, quando eu pergunto para você o que é a igreja, assim, papum, o que é a igreja? Vem na tua cabeça um prédio.
um grande, talvez a catedral. Toda cidade tem uma igreja, é ou não é? Uma igreja. Quando a gente fala assim, uma igreja, o que vem na tua cabeça? Catedral, um prédio assim. Tanto que a gente às vezes fala assim, não, mano, é porque eu já estou na igreja. Como assim? Já estou na igreja? Mas a igreja, naquele tempo que Jesus instituiu a igreja, não tinha um prédio desse aqui. Não tinha um ministério de louvor. Será que os 12, quem era o ministro de louvor dos 12? Tipo, não tinha o pessoal da intercessão, não tinha o pessoal que cuidava das crianças lá da igreja, lá do início. Tinha isso? Não tinha. Eu acredito que não tinha. Então, vou começar meio que por trás aqui, para a gente entender, pela frente, para a gente entender melhor. Eu gosto de falar assim, que a gente sempre precisa, quando a gente vai falar de algo, a gente precisa fazer perguntas. Mas eu quero te fazer algumas perguntas. Mas eu vou fazer algumas afirmações aqui. Se eu falar para você o que a igreja não é, vamos ver se você concorda. A igreja não é, eu já dei o primeiro exemplo. A igreja não é um prédio. Não é um prédio. Mas você pode falar, sim, irmão, mas onde vocês estão aí? Não é um prédio? Isso aí? Vocês estão fazendo essa live aí, essa gravação? Nós temos um prédio, mas esse prédio aqui não é a igreja. Amém? Porque daqui a pouco nós iremos para nossas casas. Ou melhor, você que está aí na sua casa, você que está na casa de algum amigo, de algum irmão, você está em algum lugar aí, você não está no prédio. Isso não significa que você não é igreja junto conosco. Amém ou não? Então, a igreja não é um prédio simplesmente. Nós temos um prédio, um lugar onde nós nos reunimos, onde nós nos confraternizamos, onde nós fazemos nossas programações em família. Então, a igreja não é um prédio. Ela pode ter um prédio, mas ela não é um prédio. Então, ela não é simplesmente um lugar para eu visitar. Amém? Vamos lá. Outra afirmação. Se eu falar assim, a igreja não é um ponto de pregação. Você pode falar, não, a igreja, se eu te pergunto, aí você responde, não, a igreja, eu imagino que a igreja é onde a gente vai aos domingos, não sei, aos domingos o culto da família, o culto da cura, o culto da restauração, o culto da libertação, sei lá, algum dia é o dia que eu vou lá ouvir a palavra de Deus. Eu imagino que igreja é isso. E se eu te falar que igreja não é simplesmente um ponto de pregação? Tem pregação na igreja? Tem. Mas ela não é simplesmente um ponto de pregação. Ela tem a pregação, a exposição do evangelho, a proclamação do evangelho. Mas a igreja não é simplesmente um ponto de pregação. Ok? A igreja também não é... Se você já ouviu essa expressão assim, cara, a igreja é igual um hospital. Já ouviu? Eu já ouvi. Mas eu quero te dizer que a igreja não é hospital. Quem que gosta de ficar no hospital? Quem vai no hospital quando está precisando e alguém já teve a infelicidade de ficar internado, qual era o que ele mais sonhava? Que o médico viesse e desse o que para ele? A alta. Eu quero sair desse hospital porque eu já estou curado. Mas você pode falar, mas não tem cura aí? Tem, aqui tem cura, restauração de famílias, tem cura física, cura da alma, tem cura de traumas, tem cura aqui na igreja, tem cura na igreja de Deus aqui, tem cura, mas ela não é um hospital. Sabe por quê? Quando as pessoas, depois de curadas, elas não têm o prazer de ir embora, não têm aquela vontade de ir embora, elas querem permanecer nessa igreja. Amém? Faz sentido até aqui? Mais uma afirmação. A igreja não é um clube. Você pode falar assim, não, a igreja é um lugar onde eu vou. Domingo, quando eu estou bem, eu vou. Às vezes, todo mês eu dou meu dízimo, eu dou minha contribuição. Isso eu não falho. Tem gente que faz isso. Não falho. Com isso eu não falho. Por que não é um clube?
Não é um clube onde você vai quando tem um tempo na sua agenda, ou você vai lá para desfrutar, tirar algum benefício, e às vezes tem até a carteirinha, tem tipo, eu sou membro daquele lugar porque eu pago, eu contribuo, com tudo que precisa eu contribuo. Então de vez em quando você vai lá para ser beneficiado de alguma coisa. A igreja não é um clube. O que é a igreja então? O que é a igreja? Queridos, abra comigo no livro de Colossenses capítulo 1, amém? Como que vocês estão? Será que eu estou falando só para os meus irmãos aqui, presencialmente, ou tem gente aqui, gente? Amém, eu não estou sozinho. O meu xará, o pastor Tezelli já falou, esse texto é a primeira menção sobre a igreja, isso aí. Mateus 16, 18, né? Nós lemos. Agora vamos em Colossenses capítulo 2. Colossenses já foi escrito por Paulo, ok? Colossenses capítulo 2, verso 1. Vamos lá? Você ligou, tira a nota aí. Lembrando que nós estamos numa série, o que é a igreja. Então, domingo que vem vai ser algo ainda mais revelador. Então, vai ser uma série, um completando a outra, um trazendo mais revelação à palavra anterior, ok? Colossenses capítulo 2. Então, vamos entender alguma coisa aqui. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós. Quem está falando isso aqui é Paulo. Pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreendermos plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, quer dizer, estão guardados, escondidos. Então, eu estou começando, nós demos a primeira menção, Jesus falou lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, edificarei minha igreja. Então, nós estamos falando o que é a igreja, eu falei o que a igreja não é. Agora estou falando sobre o mistério de Deus, Cristo, Jesus, o Cristo. Cristo quer dizer o ungido, o Salvador. Então, Jesus, o Cristo de Deus. Paulo chegou à conclusão que o Cristo de Deus era mistério e ele esteve oculto por tempos e tempos. Um pouquinho antes, ele fala aí no capítulo 1, verso 20 e tanto, ele vem construindo esse pensamento de que Deus ele tinha um mistério. E esse mistério foi revelado há 2000 e tantos anos atrás. O mistério de Deus era Cristo Jesus. Esse era o mistério de Deus. Ele guardou consigo. E como o Evangelho de João diz, que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, aquilo tudo, e ele veio em carne, ele tabernaculou. O mistério de Deus era Jesus Cristo, ok? Isso precisa ficar muito claro, muito forte, muito sólido. Quem é o mistério de Deus? Jesus, o Cristo. Então, se Cristo foi o mistério de Deus, nós estamos falando sobre igreja, amém? Agora vamos em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. Nós vamos ser bem breves, não vamos demorar muito não. Efésios capítulo 3, vamos lá. Por essa causa, eu, Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vocês. Verso 3. Pois, segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, olha só, o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando leres,
podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha só, quem é o mistério de Deus? Cristo. Agora Paulo está falando sobre o mistério de Cristo. Deus o Pai tinha um mistério, agora Deus o Filho tem um mistério também. Nós estamos no verso 6, no verso 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos do homem, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, isso pelo Espírito. Verso 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Vamos pular para o verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Verso 10 agora. Para que pela igreja toda a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. Amém? Olha só, vamos entender o que Paulo, a dimensão da revelação de Paulo. Paulo teve um encontro, está lá em Atos capítulo 9, Paulo ele foi discípulo de Gamaliel, foi um caçador dos discípulos, caçador daquele tempo já da igreja. Ele ia até as pessoas, o que tivesse que fazer, ele fazia, inclusive matar pessoas. Então, no capítulo 9 de Atos, tem toda a conversão de Paulo. Paulo pede autorização para ir até Damasco, ir atrás e caçar o povo de Jesus Cristo. Só que no caminho ele tem uma revelação, no caminho ele tem uma experiência, no caminho muitos falam que ele caiu do cavalo, mas não tem isso. Assim, por volta da hora mais quente do dia, ele ouviu uma voz e um clarão muito forte, ele não conseguia mais enxergar nada, só o clarão, ele ficou cego literalmente, e ele ouviu uma voz chamando Saulo, Saulo, Saulo. E essa voz dizia assim: Saulo, Saulo, Saulo. E ele pergunta: quem é o Senhor? E essa voz responde: eu sou Jesus. Aí ele fala: por que você me persegue, né? Em Atos, isso tudo eu estou fazendo um resumo. Essa voz, Jesus tem esse diálogo com Paulo e ele fala: por que me persegue? Repare que ele usa essa preposição aí. Me persegue. Paulo estava perseguindo Jesus? Ele achava que não. Paulo estava perseguindo os seguidores de Cristo, os seus discípulos. Logo, quando Jesus tem um tete-a-tete com Paulo, ele fala: você está me perseguindo. Por quê? Cristo e a igreja é um só. O mistério de Deus é Jesus. Agora, o mistério de Jesus, o Cristo, é a igreja. Você pode repetir aí para o seu esposo, para o seu irmão do seu lado aí. Você pode colocar no chat aí. Quem é o mistério de Deus? É Jesus Cristo. Quem é o mistério de Cristo? A igreja. Amém, querido? Se a igreja é o mistério de Cristo, agora nós vamos entender melhor o que Jesus estava se referindo. E lembra, isso não foi plano, assim, algo deu errado, Adão caiu, ou algo saiu do propósito de Deus, e Deus, o que eu faço agora, o que eu faço a igreja? Não, isso estava desde o eterno propósito, desde a eternidade passada. Deus sempre quis relacionamento. Deus sempre quis comungar relação com a sua criação. Então,
igreja é o mistério de Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Amém? Vamos entender melhor agora. Paulo teve revelações extraordinárias e não foi diferente. Mais uma vez ele usa 3 termos ou 3 metáforas para explicar o que de fato é a igreja, num contexto ainda mais objetivo, num contexto ainda mais explicativo. Você está no livro de Efésios aí, ok? Efésios capítulo 2. Volta só um pouquinho aí, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do verso 19. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia, beleza? Os irmãos aqui estão falando, glória a Deus. Ninguém está me deixando sozinho. Isso é um bom sinal. Glória a Deus. Vamos lá. Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, vamos ler aqui. Portanto, lembrai-vos de que outrora vocês, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam separados da comunidade de Israel e eram estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um em si mesmo, um novo homem, fazendo paz. Verso 16. Aí vem o mistério. Verso 16. E reconciliasse ambos, aonde? Em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Então destruiu por ela toda a inimizade. Vamos ficar até aqui, verso 16. Paulo, ele está construindo, ele está dizendo que, olha, vocês que eram incircuncisos, estavam afastados da promessa, e os circuncisos rejeitavam vocês, mas Cristo, pelo seu sangue, Ele veio e derrubou esse muro de inimizade. Agora, dos dois, Ele fez um só povo, um novo homem. Então, dos dois povos, Ele uniu, e com isso nasceu um novo homem. Aí no verso 16, ele falou, de ambos, Ele reconciliou ambos. De dois, Ele reconciliou em um só corpo com Deus. O primeiro termo, ou então, o primeiro assim, exemplo que Paulo dá, de dois ele fez um. Isso num corpo com Deus. No verso 16 nós estamos lendo. Querido, o que é a igreja? Paulo está usando esse contexto aqui de dois, ele fez um corpo. Aí, o que é a igreja? É um corpo para o Filho. Amém? O que é a igreja? Para o Filho, ele é o corpo do Filho. Lembra quando ele teve um encontro com Paulo? Paulo, por que você persegue a minha igreja? Ele poderia falar assim, cara, Paulo, por que você está perseguindo os meus seguidores? Paulo, por que você está perseguindo os meus discípulos? Por que você está perseguindo a minha sinagoga? Por que você está perseguindo o meu prédio? Não, ele falou, Paulo, por que você me persegue? Nós somos a igreja, então, nós somos o corpo de Cristo, amém? Nós somos o corpo de Cristo. Quando Paulo se refere a corpo, vamos entender um pouco. Um corpo, ele tem vários membros. Um corpo não pode ser um corpo somente de um braço, não vai ser um corpo.
Ele vai ser um corpo quando tem um braço direito, o braço esquerdo. Ele tem um coração, ele tem um pulmão, ele tem olhos, ele tem boca. Vários membros, cada um fazendo o seu trabalho, mas ouvindo o cabeça, o dono do corpo. O dono do corpo, o cabeça da igreja, ele dá ordem para cada um exercer dentro da sua finalidade. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Logo, nós temos uma responsabilidade. Então, a igreja não é um prédio, a igreja não é um lugar onde eu vou ouvir a palavra de Deus, a igreja não é um ponto de pregação, a igreja não é simplesmente um hospital, a igreja é o corpo de Jesus Cristo na terra, ok? Então, Cristo, ele quer salvar pessoas hoje em 2021, Cristo, ele quer abraçar pessoas, Cristo, ele quer falar com pessoas. Quem que ele usa nesse tempo? Quem é o braço de Jesus? Quem é o corpo de Jesus? É eu, diga eu na sua casa, é nós. É nós, querido. Amém? Então, para o Filho, para Jesus Cristo, a igreja é seu corpo. Vamos seguir um pouquinho. No verso 19. Assim já não sois estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Queridos, o segundo termo que Paulo usa aqui é família. Se para o Filho nós somos o seu corpo, se para Cristo a igreja é seu corpo, para o Pai, para o Deus Criador, nós somos o quê? Nós somos sua família. Lembra quando Jesus ensina, nos dá uma direção de como orar? Primeira coisa que ele fala, Pai Nosso. Isso quer dizer que, mais uma vez, nós não temos condições de sermos igreja eu sozinho. A igreja sempre vai ser nós. O primeiro termo que ele usou foi corpo. Corpo não tem como ter um corpo sadio de um membro só. Não existe. Então precisa ser unido. Precisa de unidade, por juntas, ligaduras, tudo bem juntinho. Tudo um cooperando com a sua responsabilidade. O segundo termo agora é uma família. Existe uma família de apenas uma pessoa? Jesus fala que ele poderia falar assim, meu Pai que está no céu. Mas ele falou, Pai que é nosso. Se o meu Pai é o seu Pai, logo nós pertencemos à mesma família. Então, o que é a igreja para Deus? É a sua família aqui na terra, querido. É a sua família aqui na terra. Aprenda isso. Entenda isso. O que é a igreja para Deus? É a sua família. Lembra em Romanos capítulo 8 que o Pai, ele quer muitos filhos. Muitos filhos. Todos, conforme a semelhança de Jesus Cristo, que é o primogênito dele. Então, se o Pai quer uma família, logo, eu tenho que entender que aquele que está ao meu lado é minha família, e com família ninguém mexe. Você já ouviu isso? Com família ninguém mexe, né? Fala, mas eu sempre dou esse exemplo. Família é o seguinte, às vezes você passa um ano sem ver, ou às vezes você se reúne só no dia dos pais, no dia das mães, se reúne, e principalmente no Natal, não é verdade? Passa anos, às vezes passa muita temporada, mas se reúne, é família, meu irmão, tem aliança na família. E outra coisa, você pode ter um parente, um tio, primo, um irmão, que é mala, que você pode falar, cara, esse meu irmão é só a graça, bicho, esse meu irmão meu Deus do céu. Mas se um amigo seu falar igual você fala do seu irmão, você não vai deixar. Tipo, eu chamo meu irmão disso, mas você não.
Se o meu irmão pode ser o que for, mas se ele aprontar e precisar de você, o que você vai fazer? Você vai ajudar. Às vezes você fala assim, a última vez que eu vou te emprestar isso. Não usa mais meu computador, minha roupa. Aí na outra semana você ajuda novamente. Sabe por quê? É irmão. Você tem aliança, é ou não é, gente? Irmão, nós temos aliança. Então a igreja de Deus é uma família de aliança. O que o meu irmão está precisando? Precisa de uma cesta básica? Eu que vou ajudar. Ah, meu irmão, já ajudei muito, não vou mais ajudar não. Que não vai ajudar de novo. Eu já perdoei, ele falhou comigo, vai perdoar de novo. Sabe por quê? É irmão. Ele pertence à família de Deus. Sabe quem é o pai dele? É o seu pai, então você vai ajudar. Nós temos uma aliança. E o que nós queremos ser aqui? Nós costumamos falar, nós somos uma família. Nós não costumamos falar, nós praticamos isso, é isso que nós queremos ser. Família para o Pai. Lembra em João capítulo 17, se eu não me engano, Jesus fala assim, olha, através da unidade de vocês, o mundo saberá que o Pai o enviou. Tipo, quando o mundo vê a relação desses irmãos, uma relação de amor, uma relação de submissão, uma relação de união, de aliança, um povo agindo em concordância, um povo querendo um sujeitando a outro, o mundo vai ver, não é possível, Deus está nesse negócio, amém, querido? Então, o que é a igreja para Deus? Uma família, ok? Agora vamos para o terceiro exemplo. Nós estamos em Efésios capítulo 2, verso 21 agora. E a gente já vai para a reta final. Verso 21. No qual todo o edifício bem ajustado ele cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Para quê? A habitação de Deus no Espírito, ou outras versões para a morada de Deus no Espírito. Queridos, para o filho, o que a igreja é? O seu corpo. Para o pai é uma família, e para o Espírito é uma morada. Por que é uma morada? E nós estamos sendo edificados. Lembra que o apóstolo Pedro vai falar que nós somos pedras vivas. Pedras vivas, nós estamos sendo edificados, nós somos pedra, várias pedras. Juntos nós formamos uma morada espiritual. Nós não somos tijolos, todos no mesmo padrão, no mesmo formato e no mesmo tamanho. Nós somos pedra. Isso quer dizer o quê? Que um se encaixa no outro. Nós estamos juntos, um encaixando, um se sujeitando ao outro, um se submetendo ao outro. E quando essa edificação for sendo levantada, vai ser o quê? A morada do Espírito. Então, lembra quando Jesus fala assim, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei? Queridos, quando nós nos reunimos como igreja, nós formamos a morada, porque pedra, 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 nós somos edificados e nós somos a morada, a habitação do Santo Espírito de Deus. Então, a igreja para o Pai, a igreja para o Filho é um corpo, a igreja para o Pai é uma família, a igreja para o Espírito é uma morada, é uma habitação para o seu Espírito. Amém? Até aqui, queridos? Se é uma habitação, cara, quando nós nos reunimos em família, o corpo de Cristo, logo, o Espírito ele não faz simplesmente uma visitação, cara. Sabe por que quando a gente se reúne aqui e tem manifestação de poder, a gente sente algo diferente, a gente sente a presença de Deus de uma forma mais palpável? Sabe por quê? Nós juntos somos a morada do Espírito. Então, em qualquer lugar dessa terra, o Espírito Santo habita onde? Ele só vai habitar não num prédio, mas na união de pedras vivas. Quando a igreja se reúne, quando as pedras se reúnem
pode ter certeza que o Espírito de Deus está naquele lugar, está naquela reunião. E é isso que nós queremos, é isso que nós queremos viver na prática. Nos nossos ajuntamentos, o Espírito faz morada, porque nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja. Amém? Olha só, Paulo, ele usou deu esses exemplos para ficar muito mais claro ao nosso entendimento, na nossa mente. Porque para a gente aprender algo, não tem aquele ditado, quando é menino aprende tudo muito rápido, ensina o menino que ele aprende, mas quando a gente entende algo e para desconstruir é muito mais difícil. E às vezes o que nós estamos vivendo hoje a respeito desse assunto é porque às vezes nós entendemos igreja muito diferente. Entendemos que igreja, como eu falei aqui, era um lugar onde eu frequento, é um lugar onde eu quero ouvir a palavra de Deus. Você procura uma igreja achando que é um prédio. Queridos, quando a gente entende que a igreja não é um prédio onde a gente frequenta, onde a gente visita, a igreja somos nós. Se tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei, querido. Você é membro do corpo de Cristo, você é membro da família espiritual, você é uma pedra viva da morada do Espírito. Aonde que está precisando de ouvir uma palavra de Deus? É lá no hospital? Querido, se você está no hospital, precisava ouvir a palavra, você é um membro de Cristo, então você pode mudar a realidade naquele lugar. Está precisando muito de alguém para orar no meu trabalho, na minha família, aonde for. Querido, se você faz parte da família de Deus, se você faz parte do corpo de Cristo, se você faz parte da morada do Espírito, você tem autoridade dada pelo próprio Espírito, isso pela autoridade de Jesus, para mudar situações. E nós queremos viver essa realidade. Nós queremos viver essa realidade. Nós estamos em dias, parece muito difíceis. Às vezes a gente fica refletindo, será que Deus está no controle ou não? Eu quero te dizer que Deus está no controle. Às vezes Ele precisa fazer algo para nos instigar, para nos remexer. Sabe por quê? Às vezes a gente fala assim que a igreja... assim, muitas pessoas têm dificuldade com igreja, achando que já foi muito usurpada, muito sugada. Mas eu quero te dizer que uma igreja só é o corpo de Cristo se houver nela comunhão, se houver nela amor, se houver nela companheirismo, se houver nela aliança. Se não estiver isso, não é igreja, gente. Igreja é o corpo de Cristo. E a igreja, Efésios capítulo 5, provavelmente você já viu, que ela é santa, imaculada, irrepreensível. E Jesus Cristo, Ele não vem resgatar um prédio, vocês sabem disso. Jesus Cristo vem resgatar o seu corpo. Nós iremos tabernacular a grande festa, como diz Apocalipse 21, o grande Deus vem tabernacular com o seu povo, quer dizer, com a sua família. E nós somos membros do corpo, membros da família, e nós somos pedra dessa morada espiritual para o Espírito. Amém? Eu quero terminar aqui lendo Mateus 13. Nós já vamos finalizar. Bem em cima. Vamos fazer um louvor? Para os irmãos ficarem mais quebrantados. Está todo mundo bem? Conectados? Glória a Deus. Vou beber até uma água aqui para molhar as palavras para a gente finalizar. Mateus, isso aqui é algo que a gente costuma muito falar. A gente, com certeza, se você é crente aí que você está me ouvindo, já ouviu esse Mateus 13. Jesus, ele está fazendo uso de várias parábolas aqui.
E uma das parábolas é a parábola do joio, Mateus 20, versículo 24, né, do capítulo 13. Só que eu já vou ler aqui a explicação da parábola, tá ok? A parábola do joio. A parábola do joio é do verso 24 ao 30. Para a gente ganhar um pouco de tempo, nós vamos aqui no verso 37. A partir do verso 36, para ficar melhor. Tá? Jesus, então, vou ler aqui na minha versão. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, veio os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Isso aqui é mais ou menos o seguinte, tipo, a gente estava conversando aqui e, sei lá, o pastor Richard trouxe uma revelação, né? Fez uso de uma parábola. Aí a gente ouviu aquela parábola e ficou meio sem entender. Aí quando todo mundo, a maioria dos irmãos já foi, aí a gente chega assim: pastor, me explica direito o que o senhor disse lá no culto, quando a gente estava na mesa. Foi mais ou menos isso, ok? Os irmãos, os discípulos não entenderam. O que foi que Jesus falou aí? Nos explica. E Jesus, né, de bate-pronto, já começou a explicar aqui, ó, verso 37. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele já foi dando logo a resposta. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Eu li rápido para agora dar um resumo. A parábola do joio é aquela que Jesus começa dizendo, né, um homem tinha um campo, ele semeou uma boa semente, só que ele foi dormir, e quando foi de noite, na calada da noite, veio o inimigo e semeou joio. Aí os empregados perceberam e foram até ele. Tipo, o senhor não quer que a gente vá lá e tire todo o joio? E o patrão, dono do campo, falou: não precisa não, deixa, os dois vão crescer juntos. Deixa os dois crescer juntos. No final a gente separa, tira o joio para um lado, trigo para o outro. Pronto. Foi essa parábola que Jesus contou, os discípulos não entenderam muito bem. E Jesus veio explicar. Então, a primeira coisa que ele explicou, olha, a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele que planta a boa semente. O campo é o mundo. Deixa eu te falar, o campo é o mundo. Onde tem joio e trigo não é na igreja. Aqui eu quero quebrar um paradigma. Na igreja de Jesus Cristo bíblica não existe joio. Sabe por quê? A boa semente são os filhos do reino. Quem é a boa semente? Quem são os filhos do reino? Nós que somos membros da família do Pai, nós somos membros do corpo de Cristo e nós somos pedras da morada do Espírito. Nós somos a boa semente. Aí ele continua: o joio são os filhos do maligno. O joio são os filhos do maligno. Eles ainda não foram transportados para o reino da luz. O inimigo, não preciso dizer, é o nosso inimigo, é o tentador, é Satanás. A ceifa é a consumação dos séculos. O que Jesus está dizendo? A ceifa, na hora de pegar tudo isso, é na consumação do século. E quem vai ser os ceifeiros? Os anjos. Eles vão recolher. Na consumação dos séculos, Jesus vai resgatar aquele que é a sua família, o seu corpo, a sua morada, vai vinde benditos do meu Pai. Aquele que não são os filhos do maligno, o joio, ele vai cortar e ele vai queimar. Na igreja, a igreja não tem joio. O campo é o mundo. Onde existe joio é no mundo, é nesse século, é nesse espaço de tempo. O que eles precisam entender? Esses irmãos, eles não sabem que eles pertencem a uma família. Eles não sabem ainda que eles podem pertencer a um corpo. Eles não sabem ainda que eles são pedras de uma morada. O que eles precisam entender? Nós precisamos anunciar: você faz parte da minha família, vem para cá. Você precisa nascer de novo para fazer parte da minha família espiritual. Então o que eu quero dizer? Nós somos
membros de uma família, nós precisamos anunciar que ainda tem cadeira, ainda tem lugar à mesa junto ao Pai, querido. Então, o que é a igreja? É a família para o Pai, é o corpo para o Filho e é a morada para o Espírito. Deixa eu encontrar. Amém? Nós vamos fazer esse louvor, eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, tudo aquilo que eu falei aqui, Senhor, só vai fazer sentido se o Teu Espírito, Senhor, trouxer revelação. Se o Teu Espírito, Senhor, trouxer entendimento ao nosso coração. Papai, Senhor, que nós sejamos impactados pela Tua santa palavra. Que nós venhamos, Senhor, a entender que de fato é propósito Teu, é um propósito eterno. Desde a eternidade passada, o Senhor já queria relacionamento. O Senhor queria uma família de muitos filhos, todos semelhantes a Jesus. O Senhor queria um corpo para o Seu Filho. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo do Teu Filho. E o Senhor também queria uma habitação para fazer morada o Teu Santo Espírito. Então, que nós venhamos a entender de fato, Senhor. Entender essa realidade. E que isso possa mudar por completo a nossa vida. Eu oro, Senhor, em favor dos meus irmãos que estavam comigo aqui me ouvindo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Os meus irmãos estavam me ouvindo, estão me ouvindo. Traga Espírito Santo, revelação e sabedoria para os meus irmãos. Revelação e sabedoria. Vamos cantar esse louvor.